Neemias capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a capital, que veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e opróbrio. Difícil de falar essa palavra. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. E disse: ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas o pacto e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos para ouvirdes a oração do teu servo que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, confessando eu os meus pecados, ou os pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos. Na verdade, temos procedido perversamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a teu servo Moisés. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste ao teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ó Senhor, que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se deleitam em temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Eu era copeiro do rei. Vamos orar uma vez, por favor. Espírito Santo de Deus, com toda certeza tem ensino para nós na Bíblia. Com toda certeza tem ensino para nós neste trecho da palavra. Todavia, Deus, nós somos tão limitados, de carne e de osso. É difícil, muito difícil para a nossa mente poder receber, captar, compreender todo o ensinamento da palavra, porquanto ela é sobrenatural, é espiritual. Por isso, Deus, encomendamos a nossa mente, o nosso coração, a intervenção do Espírito Santo, a fim de que através do Espírito de Deus possamos receber com compreensão a palavra. Dá que possamos sair daqui com este ensino fincado no nosso coração, produzindo fruto na nossa vida, modificando a nossa visão das coisas e assim nos ajudando a sermos melhores servos teus nesta cidade, no nome forte de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, existem algumas características na vida deste homem aqui, que são características possíveis a todos nós. E existem características na vida deste homem que eu acredito são necessárias a todos nós, se desejamos sermos pessoas eficientes na nossa cidade. Se eu desejo ser um crente, um cristão, um filho de Deus, um servo de Deus eficaz na minha cidade, eu devo buscar ter na minha vida, nutrir na minha vida, conquistar na minha vida algumas ou quem sabe até todas as características deste homem que podemos encontrar no capítulo 1. E eu gostaria então de enumerar rapidamente, porque me disseram que eu tenho só até meio-dia, então eu vou tentar falar rapidamente as características desse homem. São 428 no capítulo 1. Se segura aí. Muito bem.
Primeira característica do Neemias: Neemias era um homem que nutria interesse pela sua gente e pela sua cidade. Neemias era um homem que manifestava interesse pela sua cidade, pelo seu povo, pelas coisas que estavam acontecendo na sua cidade, no meio da sua gente. A Bíblia diz que ele está lá por causa do cativeiro. Ele foi levado aprisionado também para Babilônia, e ele está ali preso, mas agora ele recebe alguns dos seus irmãos. A palavra em hebraico é muito difícil, porque a palavra em hebraico para irmão na carne, irmão da família, e irmãos no sentido da raça, e também no sentido de parentes, primos, tias, tios, é a mesma palavra. A gente tem que descobrir bem no contexto, e o contexto aqui não ajuda nada, mas não importa, isso não é muito importante. Alguns irmãos agora chegaram, alguns parentes deles chegaram, fizeram uma visita, puderam viajar, conseguiram um visto de saída e um visto de entrada, e agora eles estão lá conversando com o Neemias, e a pergunta de Neemias é: como vai a minha gente? Como vai o povo que restou do cativeiro? Como vai a cidade? Como anda a minha cidade? Então o povo começa, agora os parentes dele começam a dar um relatório para Neemias, e esta característica nós temos perdido. Sabe, alguém disse que a familiaridade nos leva à inércia. Quando você se torna familiar a certa situação, parece que aquela situação não nos choca mais, não causa mais nada na gente, e a gente também passa a ficar despercebido das coisas que estão ao nosso redor, e portanto perdemos o interesse. A familiaridade faz com que percamos o interesse pela cidade, pelo povo, pela gente. Sabe, Deus plantou você aqui nessa cidade, porque Deus deseja usar você nesta cidade. Agora nós só vamos sermos úteis nessa cidade, nós só poderemos ser usados por Deus nessa cidade na proporção em que temos interesse legítimo pela cidade. É impressionante como nós somos indiferentes. Gente, eu estive numa conferência de pastores, nós estamos andando muito juntos, hein? O Pascoal também estava. Agora nem posso pregar as coisas que eu ouvi lá, porque ele ouviu tudo. Não sei se ele já pregou aqui, né? Então, não, porque nós pastores somos extremamente originais. Eu já contei isso para você, né? E você sabe o que é originalidade? Bom, isso deixa isso para lá. Mas, olha, então, até meu filho gostou. Naquela conferência de pastores, eu ouvi um cara dizendo o seguinte: ele estava numa outra reunião de pastores, num grupo de pastores, 7 pastores, e um deles disse o seguinte: irmãos, eu descobri que sinônimo de pecado é indiferença, que sinônimo de ódio é indiferença, que sinônimo de falta de amor também é indiferença. E ele disse: eu tenho andado indiferente à situação das outras igrejas nessa cidade, à situação dos outros pastores nessa cidade, à situação do povo dessa cidade. Eu tenho sido indiferente. Irmão, se você quer machucar alguém, torne-se indiferente para com este alguém. A indiferença mata o outro, a indiferença mata a cidade. Na proporção em que a igreja é indiferente às situações, às dificuldades, às coisas que estão passando na cidade, a cidade vai morrendo por causa da indiferença. A pior arma para se destruir alguém, ou um povo, ou uma cidade, é a indiferença. E nós precisamos começar a ser povo de Deus que tem vivo interesse pelas coisas da cidade. Alguém há muitos anos atrás escreveu um livro e disse: o profeta do século 20 terá numa das mãos a Bíblia e na outra mão o jornal do dia, para acompanhar os fatos, saber o que está acontecendo. Este homem aqui disse: olha, eu estou aqui, mas eu quero saber o que está acontecendo lá. Eu quero saber como está o meu povo, eu quero saber como está a minha cidade, como anda a minha cidade. E olha, quando ele pergunta como anda a minha cidade, não era como anda o povo da cidade, porque ele quer saber as duas coisas. Ele faz uma diferença entre o povo da cidade e a cidade. Quando ele fala como anda meu povo, é o povo mesmo. E quando ele diz como anda a minha cidade, ele quer saber como anda o saneamento básico da cidade, como anda
anda o ônibus da cidade, como andam os trólebus da cidade, como andam os automóveis na cidade, como estão os prédios da cidade, como está a energia elétrica da cidade, como está a estrutura da cidade. É o prédio, é a alvenaria, é a construção, é a edificação, é a cidade como cidade mesmo. E nós precisamos também ter interesse. Eu preguei na Semana Santa. Toda semana para crente é santa, né? Mas naquela mais conhecida aí, Semana Santa, no encontro de jovens em São João de Meriti. E tinha de noite 4.500 jovens. Mas o que me chocou, e aqui eu não estou fazendo falando mal dos irmãos, porque eu falei isso para eles lá. O que me chocou é que a cidade é tão estragada, é tão feiosa, tão cheia de lixo, que eu ainda brinquei e falei: gente, eu trabalho num lugar em São Paulo que chama Boca do Lixo, mas eu caí agora, foi no poço. Sabe que é cidade suja? E eu descobri que São João de Meriti tem 55% da cidade é evangélica. E por que isso foi descoberto? Teve uma eleição para prefeito lá, para prefeito ou vereador? Não, prefeito. E aí o Ibope fez uma pesquisa de boca de urna, ou uma pesquisa de pessoa por pessoa, e descobriu que candidato fulano tinha X% e ia ser eleito. E o candidato evangélico estava aqui. E no dia da eleição ganhou o candidato evangélico com 65% dos votos. Então, com base na pesquisa do Ibope, o outro partido pediu que aquilo fosse anulado e que uma nova eleição fosse realizada entre os dois. E agora o candidato evangélico ganhou com 78% na segunda. Então o Ibope, assustado com isso, fez uma pesquisa sobre os evangélicos na cidade. O Ibope não é de crente. E o Ibope chegou à conclusão que por cada metro quadrado da cidade tem um evangélico. Tem 55% dos crentes. Mas um total desinteresse pela cidade. Eu fiquei pensando, gente, como é que pode viver isso? Como é que nós podemos cair a tal ponto, nos familiarizar a tal ponto com a desgraceira, que nos tornamos indiferentes a ela e ela vai aumentando por causa da nossa indiferença? É assim na nossa cidade aqui, é assim na nossa cidade lá em São Paulo também. Já tenho 2 cidades agora. Então nós precisamos ter interesse pelas coisas. Deixa eu correr aqui. Segunda característica do Neemias é que ele também se compadecia pela cidade. Dá uma olhadinha ali no versículo de número 3, vem a informação. E lhe responderam: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição essa palavra aí, e também está derribado o muro de Jerusalém e as portas queimadas a fogo. Agora dá uma olhada, depois do relatório que ele ouve, olha o que acontece no versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras. Gente, imagine se ele tivesse visto na televisão. Ele só ouviu. Imagine. Tendo eu ouvido estas palavras, olha, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Sabe, este homem tinha interesse pela sua gente, interesse pela sua cidade, e quando ele ouvia uma notícia de desgraça, de desgraceira na cidade, uma notícia terrível, que tem gente passando fome, que tem gente debaixo da ponte, que tem favela, que tem violência, que tem isso, que tem aquilo, a Bíblia diz que ele chorou, sentou, chorou, lamentou por alguns dias, tristeza, compaixão, dor de amor pelos seus que agora estão em tremenda aflição. E a palavra no original significa que estão quase à morte. Sabe, irmãos, de novo a questão da familiaridade. Eu trabalho lá em São Paulo na Boca do Lixo. Chama assim não é porque a rua é suja, é porque é o lixo humano. O nome tem isso porque é lixo humano que está lá. Um dos lixos a semana retrasada foi assassinada. Uma das prostitutas que as missionárias estavam em contato foi assassinada a semana retrasada porque ela devia para o traficante de crack a soma exorbitante de R$25 e ela não tinha para pagar, então ele matou. E lá o lixo por causa disso, porque é lixo, é tudo descartável, tudo não presta e tudo assim.
E é impressionante como eu frequentemente caio no profissionalismo do meu trabalho. Vivo profissionalmente o ministério. E aí não me choca mais. E quando algum pastor amigo meu vai conhecer o ministério, ele fica sem comer alguns dias. Outro dia, 4 missionárias que estavam se preparando para trabalhar na África, da missão, daquela missão de Belo Horizonte, do Roberto Harvey, elas foram fazer um estágio lá. E elas iam para um país da África que a densidade de prostituição era assim, 70%, 80%. Então o pessoal pensou, passa um mês lá na boca do lixo para ver como é que é, porque na África deve ser bem pior, né? E aquelas 4 moças, não moças jovenzinhas assim, adolescentes, não, já eram moças há algum tempo, né? Eram irmãs de Jesus, né? Jovens, não envelheceram nada todos esses anos. E elas foram para a boca do lixo. E uma delas, ao entrar no prostíbulo, vomitou. Tal era a escória humana que estava lá, o resto de gente que habita ali. Então, por quê? Porque houve um choque muito grande. Mas nós já estamos acostumados. E sabe, temos que pedir a Deus, Deus livra-nos de um ministério excessivamente profissional. Eu tenho um amigo que trabalhou no Hospital das Clínicas em São Paulo, e ele disse que às vezes ele acompanhava pessoas que estavam morrendo, os médicos tentando ressuscitar a pessoa, fazendo exercício no peito, dando aquele choque no peito do sujeito para ver se o negocinho começava a funcionar de novo. E ele ali orando, dizendo, Deus salva essa vida. Ele do lado, porque ele era pastor evangélico ali, capelão evangélico do hospital, ele do lado, e os médicos em cima, dando choque no peito do cara, fazendo massagem, não sei o quê. E quanto foi o jogo mesmo? E não sei o quê. E sabe, aquele profissionalismo, ele ficava chocado com aquilo. Ele dizia, eles não sentem nada, é mais um ou menos um. E sabe, nós não sei porquê, estamos de certa maneira vivendo também assim. Nada mais nos choca, nada mais sentimos, vemos a desgraça do nosso lado e o máximo que fazemos é virar o rosto para não sentir nada. De fato, olhamos a desgraça pela televisão, as informações que vem vindo, atentados para todos os lugares do mundo. Meu Deus do céu, você já pensou se tiver um na Coreia? Irmãos, fiquem chocados com isso para orar por nós. Vocês já imaginaram, nós vamos no Japão, eu vou pregar em Nagoya na volta. Imagine, tem que pegar metrô. Minha mulher fez uma encomenda para mim que só tem supermercado lá. Eu estou desesperado, agora você nem liga, porque não é você. Vocês já imaginaram se tem um atentado no avião que leva os 240 líderes brasileiros para a Coreia? Morre eu, Pascoal, um monte de pastor, Valnice Milhões, Neuza Etioca, e por aí afora, cai o avião, estoura tudo. Já pensou? Nesse sentido ia ser uma bênção para o reino de Deus, ia renovar tudo, ia ser maravilhoso, né? E tudo, mas, gente, sabe, nós estamos vendo atentados aqui, ali, acolá. Note bem, os últimos atentados dos últimos 5, talvez 10 anos, irmãos. Nenhum dos atentados no mundo nesses últimos dias foi um atentado político. Foram todos atentados oriundos, vindos de religiões, de seitas, se não de muçulmanos, de seitas diabólicas, de seitas estranhas. Os atentados são sempre atentados oriundos, originados, nascidos no inferno. E nós precisamos olhar para essa desgraceira toda, precisamos de alguma maneira ser compadecidos. Deus tem que fazer algo no nosso coração. Nós temos nos tornado por demais indiferentes à situação de desgraça do nosso povo. Algo precisa ser nutrido em nós, que é amor. Precisamos de amor pelas pessoas. Por quê? Porque só o interesse aliado à compaixão é que nos levará à terceira característica de Neemias. E a terceira característica de Neemias é que ele era um homem que orava. Ele era um homem que orava. E essa é horrível para mim. A coisa mais difícil da minha vida é a oração.
Orar não é brincadeira. Algumas vezes algumas pessoas chegam para mim e falam: ai pastor, não sei o que está acontecendo comigo, não consigo dormir, uma insônia toda noite, cansado, deito, meu olho estala e eu não consigo dormir. O que eu faço? Eu falei: irmão, lê a Bíblia e ora. É uma benção. Tentou ler a Bíblia e orar, puf, dorme que nem um negócio. É impressionante. Abre a Bíblia e fala: vou ler a Bíblia, vou orar. Dorme que esquece tudo. O diabo não gosta, a gente não gosta, então é impressionante como é difícil orar. É muito difícil de orar. E gente, esse homem aqui era um homem de oração. Por quê? Porque sabe por que nós não oramos na maioria das vezes? Sabe por que nós não oramos? Porque nós não temos nenhum interesse pelo objeto da oração, pelo alvo da oração. Não temos nenhum amor, nenhuma compaixão por aquilo ou por aquela pessoa por quem deveríamos estar orando. Olha, irmãos, quando nós amamos a pessoa ou a situação pela qual devemos orar, então vamos orar. Por isso eu creio que se Deus hoje nos der, desculpe usar essa expressão, um batismo de amor pela cidade, nós vamos orar intensamente pela nossa cidade. Nós vamos nos interessar pela periferia da nossa cidade. Nós vamos interessar pela situação de miséria dessa cidade, da prostituição da cidade, da violência da cidade, da política da cidade, dos políticos da cidade. E nós vamos orar intensamente porque fomos batizados com um batismo de amor. Desculpe usar essa expressão, não tem nem nada a ver com nenhuma teologia pentecostal, é apenas no sentido de sermos mergulhados nas águas de um amor intenso, de uma compaixão intensa pelas pessoas. E aí vamos orar. E olha algumas características da oração desse sujeito aqui. Acaba meio-dia? Gente, é sério, você me deu a palavra, não era 15 para as 10? Não, então eu vou terminar. Desculpa, irmãos. Olha, é 5 minutos só. Então, gente, deixa eu só enumerar então aqui. Veja só então a oração que funciona. Ela tem 3 características, a oração que funciona, a oração eficaz, a oração que dá certo tem 3 características. Primeiro, ela é constante, ela é perseverante, até ver o milagre, até ver a bênção, até ver, ou ouvir, ou sentir, ou perceber a resposta de Deus. A Bíblia diz aqui que ele não parou de orar, ele ficou orando e orando e orando. E se nós pegarmos aqui no capítulo 1, versículo 1, que ele está no mês de Quisleu, está vendo aí, mês de Quisleu? Agora capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 1, mês de Nisan, está vendo lá, Quisleu para Nisan. Agora faz a conta, de Quisleu para Nisan, quanto tempo passou? Faz a conta aí. Gente, olha o horário, faz a conta. 4 meses. Ele estava no final de outubro, novembro, e chegou mais ou menos perto de março, abril. Tá bom? De 445, mais ou menos, antes de Cristo. Mas isso não interessa nada para a gente, mas só para dizer que então ele ficou 4 meses ali, ó, buscando o Senhor, orando. A oração que funciona é a oração que não para, é a oração que é constante, até vermos a resposta de Deus, ou sim ou não, espera, mas fica ali orando, buscando o Senhor por aquilo, porque Deus vai responder. A Bíblia diz que Deus fala assim pra gente: pode me buscar que você vai me achar, quando você me buscar de todo o coração, isso quer dizer insistentemente, apaixonadamente, buscar o Senhor. Essa resposta vem, essa oração funciona porque é constante. A oração também que funciona, que dá certo, é a oração que é bíblica. E tem oração que não é bíblica, pastor? Tem. Senhor, me dá um revólver para matar meu vizinho. Não é bíblico. Não, nem que seja sogra, também não é bíblico. Mesmo quando a motivação é justa, não é bíblica, né? Aos seus olhos, né? Aos olhos dela, coitada, não é. Então, quanto que ela fez por você? Te deu sua esposa, quer mais que isso? Bom, aí... Então, ela é bíblica. Como é que é a oração bíblica? É a oração que usa a Bíblia. É a oração que você pega, desculpe usar essa expressão, e encosta Deus na parede. Fala: Deus, ó, o Senhor disse, agora se vira. É o que esse cara aqui fez, é o que o Neemias fez. Neemias então era um homem de Bíblia. Para saber orar precisa conhecer Bíblia. E ele então está dizendo aqui: olha, Deus, está escrito na palavra. Se nós aprontarmos, o Senhor vem de reio na nossa cabeça. O Senhor veio, tudo bem, mas está escrito na palavra. Se nós nos arrependermos e nos convertermos, mudarmos a nossa vida e obedecermos a sua palavra, então o Senhor vai abençoar. Então agora eu estou orando, eu estou pedindo perdão, eu estou obedecendo a palavra, agora é a sua vez. E precisamos aprender a orar a Bíblia.
A Bíblia diz: se pedirmos alguma coisa conforme a vontade do Pai, podemos saber que já é nosso. Agora, qual é a vontade do Pai? Sabe, Jesus Cristo disse assim: obedece os mandamentos, guarda os mandamentos e pede o que você quiser, que Deus vai fazer. Ai, Jesus, o Senhor é louco de falar uma coisa dessa. Não é não, porque quem obedecer os mandamentos vai saber direitinho o que pedir para o Senhor. Temos que orar a Bíblia, e essa oração funciona, porque aí coloca o Senhor em xeque, e a gente também em xeque. E em último, a oração que funciona é a oração que lembra de confessar os pecados. A oração que lembra de confessar os pecados. Olha, gente, este homem aqui confessou os pecados dele e da nação. Sabe, quantos aqui já oraram: Deus, perdoa o pecado de Curitiba, dos curitibanos, das pessoas que habitam nessa cidade, mesmo que não nasceram aqui? Perdoa o pecado da cidade, perdoa o pecado do Brasil. Gente, quais são os pecados básicos do Brasil? Imoralidade, idolatria, feitiçaria, drogas, corrupção, pecados nacionais, pecados instituídos, pecados enraizados no corpo, nas vidas das pessoas. É tão violenta, por exemplo, a corrupção aqui no Brasil, que outro dia um fiscal chegou numa loja na 25 de março, pediu documentação, absolutamente tudo em ordem. O fiscal falou para o dono da loja: por favor, você não pode fazer isso. Ele falou: está tudo em ordem. Ele falou: pois é, meu chefe não vai acreditar, ele vai pensar que eu ganhei caixinha de você, faz alguma coisa errada, vai. Tal é a situação. Agora, na semana retrasada, eu soube que um membro da igreja batista de Santo André, trabalhador da General Motors lá, houve uma auditoria violenta lá na General Motors, com os compradores e vendedores da companhia, e ele foi o único que não recebeu nunca nenhuma propina de ninguém. O pessoal da GM mandou chamar o sujeito na diretoria e disse para ele: olha, meu filho, você vai passar 1 ano na Alemanha, ganhando $3.500 de salário lá. Sua esposa é professora aqui, quanto ela ganha? Uns R$500. Então nós vamos dar um salário de R$600 para ela por este ano. Nós vamos pôr o seu salário aqui em dobro na poupança, e você tem carro, vai passar 1 ano lá na Alemanha. Filho, não dá, já está atrasado, ainda você faz isso? Aí, e sabe por quê? Porque ele foi firme. É muito difícil realmente lutar com a corrupção, mas tem esses pecados no Brasil. Precisamos orar. Deus, olha essa questão da imoralidade, essa questão da idolatria, essa questão da feitiçaria, essa questão da corrupção. Há esses pecados na nação, e esse homem está orando, porque ele sabe que o pecado dele e do povo de Deus pode estragar a cidade. Ele sabia que o pecado dele e do povo de Deus pode estragar a cidade. É a mesma coisa que está acontecendo em Daniel. Daniel fala: Deus, nós pecamos, por isso a cidade está mal. Nós pecamos, por isso todo mundo está sofrendo. Então perdoa o nosso pecado e restaura a sorte da nossa cidade. É a mesma coisa que ele está falando aqui. Neemias percebeu na sua oração que ele, eu já estou indo para outra característica bem rápido, que ele decide o destino da cidade na proporção em que é santo ou pecador. Neemias ensina para mim que não existe pecado individual, sempre é pecado coletivo. Cada vez que eu pequei individualmente, de alguma maneira que eu não sei entender, a cidade não foi abençoada. Sempre que eu peco, a cidade vai mal, os meus irmãos vão mal. Então agora a responsabilidade de andar direito diante do Senhor é muito grande, porque eu decido, já vi isso em algum lugar, o destino da cidade, dependendo da minha posição diante. Ele descobriu isso, ele disse: Deus, olha, nós pecamos, paulada, nós vamos ser santo, traz a tua bênção. A Bíblia está dizendo: nós, igreja, vamos decidir o destino de Curitiba. Nós, igreja, vamos decidir o destino dessa cidade. Nós, igreja, vamos decidir o destino do estado, o destino do país, dependendo do nosso posicionamento de santidade ou de pecado diante do Senhor. Ele disse: Deus, pecamos, por isso veio a situação de dificuldade, por isso veio a maldição, por isso veio a desgraça, mas agora queremos ser santo, traz a tua bênção, traz a tua bênção. E por último, olha, estou correndo, Neemias sabia
usar a sua posição de influência para abençoar o seu povo. E usar de maneira positiva, de maneira honesta. Ele era copeiro do rei. E sabe, irmãos, deixa não, senão ele chama a atenção da turma. Também não vi. Segura aí, senão ele... Olha, então esse homem sabia usar da sua posição de influência. Irmãos, cada um de vocês foi colocado por Deus numa posição de influência nessa cidade. Alguns de vocês têm tremenda influência sobre muita gente, muito povo, mas alguns de vocês têm influência sobre a sua casa, influência sobre o seu vizinho. Às vezes você é professor, você tem influência sobre os seus alunos. Às vezes você é chefe numa sessão, você tem influência sobre aqueles que estão debaixo de você. Este homem aqui, ele tinha uma posição. Ele era copeiro, padeiro do rei. Ele era o homem que experimentava a comida antes do rei comer, que tomava a bebida antes do rei tomar. E agora ele vê, puxa vida, aquela situação lá, e eu sou a pessoa que posso ficar perto dele a qualquer momento. Eu vou usar da minha influência de maneira honesta para me aproximar dele e fazer um pedido. Gente, eu quero dizer isso, Neemias está ensinando para nós. Foi Deus quem colocou você nessa posição. Pergunte para Deus como você pode ser um instrumento de bênção na sua cidade por causa da sua posição de influência aonde você está. Não perde de vista isso. Foi Deus quem colocou você nesta posição, quer no seu trabalho, quer na sua família, quer na política, quer de alguma maneira, foi Deus quem colocou você lá. Pergunte para Deus, Deus, eu estou vendo a situação assim, assim, assim. Estou orando ao Senhor, me dá graça diante do rei, me dá graça diante daquele que está em cima de mim, para que eu possa ser um instrumento de bênção àquela gente, àquele povo, àquela situação. Repito e enfatizo, de maneira absolutamente honesta, fazendo isso, usando da sua posição. Então, para terminar e orar, ele era um homem de interesse pelo seu povo, pela sua gente, pela sua cidade. Ele era um homem de compaixão, ele era um homem de oração, ele era um homem que sabia que a sua vida tinha influência na vida da cidade, a sua vida de santidade tinha influência na vida da cidade, e ele era um homem que usava a sua posição de influência para abençoar a sua gente. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor Jesus, eu quero nesta hora pedir ao Senhor que o Senhor venha abençoar-nos de tal maneira nesta manhã de ação de graças, nesta manhã de dedicação também. Queremos, Deus, pedir que o Senhor reavive em nós um vivo interesse pela nossa cidade, pela nossa gente. E que esse interesse produza em nós tremendo amor, compaixão, de alegria ou de dor, mas que possamos sentir de novo compaixão pela gente dessa cidade. Não deixa mais a gente olhar para o favelado, nem para o desgraçado, nem para o bêbado, nem para a prostituta, nem para o drogado, nem para o abandonado, e só menear a cabeça e dizer que pena, mas dá em nós tremendo amor e compaixão por eles. E que esta compaixão pela nossa cidade nos leve a uma vida intensa de oração constante, de oração que usa a palavra diante do Senhor e de oração que pede perdão quando for necessário. Ó Deus, e também não deixa que percamos de vista o fato de que a minha vida de santidade trará bênção à minha cidade e que a minha vida de pecado de alguma maneira amaldiçoará a cidade. Ó Deus, perdoa os nossos pecados nesta manhã e nos ajude a influenciar pela santidade, a abençoar esta cidade. Ó Deus, e ajuda-nos também a reconhecer que foi o Senhor quem nos colocou onde estamos. E ajuda-nos então, sermos um instrumento de bênção à cidade,
por causa da posição que temos no nome de nosso Senhor Jesus. Amém e amém.